Grandes civilizações. O Império Azteca, primeira parte. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os aztecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os olmecas e os zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os aztecas chegaram pelo norte. Os aztecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os aztecas eram grandes guerreiros. E não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o Império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os aztecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade. O centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que ligavam a cidade aos campos, a outros centros urbanos e a outros lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os aztecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os aztecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. A alimentação azteca. Você gosta de milho, chocolate, amendoim ou tomates? Bem, tente adivinhar de onde vieram. Dos aztecas! Os povos da Mesoamérica comiam muitos alimentos saudáveis e saborosos, e nós temos de agradecer-lhes por muitas das colheitas abundantes que temos hoje. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a cultivar milho. Os aztecas usavam milho em muitos pratos diferentes, inclusive para fazer algo como as tortilhas que os mexicanos fazem hoje. Eles também foram os primeiros a descobrir o chocolate. Também tinham feijão, abóbora, melão, pimentas vermelhas e verdes e abacates. Devemos todos esses alimentos aos antigos habitantes da Mesoamérica, como os aztecas. Mas uma das coisas que os aztecas tinham de mais estranho era o gosto por insetos e até por cães. Na verdade, os aztecas ainda comiam vermes como eu.
E não esqueça de meus parentes como gafanhotos, formigas e larvas, que eram também uma parte importantíssima da dieta asteca. Se você pensa que é nojento, eu garanto, nós somos deliciosos. Eu disse deliciosos? Não, mentira. Socorro! Deixa eu sair daqui. Eu não sou delicioso, não. As chinampas. Oh, isso é terrível. Não tenho comida bastante para alimentar o meu filho. Pô, mamãe, ainda tô morrendo de fome. Com o crescimento da população asteca, começou a ficar difícil cultivar alimentos suficientes para todos comerem. O problema era que não havia terra suficiente para as plantações. A escassez de alimentos, que durou muito tempo, assolou os astecas no ano 1265. Foi então que Acatonali, o líder do império, propôs uma ideia muito genial para o Conselho de Anciãos. A ideia foi de colocar estacas no lago e construir ilhas artificiais, criando mais terrenos para o cultivo de lavouras. Essas ilhas artificiais foram chamadas de chinampas e ajudaram a converter grandes áreas pantanosas em terra fértil. Sua estrutura também incluía uma rede de irrigação e, como fertilizante, usavam excremento humano. Essas chinampas funcionaram tão bem que uma família poderia cultivar o dobro da quantidade de alimento de que precisava para si, e a comida extra poderia ser usada para alimentar o império. A vida como guerreiros. Os astecas estavam quase sempre em guerra. Um dos objetivos de entrar em guerra era o de capturar guerreiros de tribos inimigas para sacrifícios humanos. Eles acreditavam que quanto mais feroz o guerreiro capturado, mais satisfeitos os deuses ficariam. Os astecas iam à guerra usando máscaras elaboradas e figurinos que representam os deuses e os animais, o que os fazia parecer criaturas assustadoras quando guerreavam. Os astecas sabiam que o medo era uma ótima maneira de ganhar uma guerra. Embora os guerreiros fossem terríveis, a guerra e a dominação não eram a única coisa com que os astecas se preocupavam. Eles também eram muito interessados no comércio, e por isso estabeleceram fortes relações comerciais com os povos vizinhos. Muitos bens e artesanatos produzidos pelos astecas eram vendidos em outras cidades. Os comerciantes astecas eram muito ocupados viajando, comprando e vendendo mercadorias. Havia também um outro benefício. Os comerciantes, em suas viagens, também podiam ouvir fofocas e descobrir o que estava acontecendo em todo o império. Assim, os comerciantes tinham uma função secreta. Eles agiam como espiões para o governante asteca. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre outras invenções que melhoraram a agricultura. Quando a última era glacial terminou, aproximadamente há 10 mil anos, as poucas pessoas que tinham sobrevivido à Era Terrível começaram a vagar de um lugar a outro em busca de comida e abrigo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Os egípcios, por exemplo, por volta do ano 3500 a.C., usavam toda a sua engenhosidade para aproveitar as inundações do Nilo em seu próprio benefício. Eles inventaram um sistema de irrigação elaborado em que toda a comunidade participava e se beneficiava. Isso deu origem a trabalhos como o do agrimensor, que eram como os engenheiros modernos. Os agrimensores mediam e planejavam como construir os canais de irrigação. Por volta do ano 300 a.C., os romanos aperfeiçoaram um método para transportar água das nascentes das montanhas para os campos e centros urbanos. Os famosos aquedutos romanos foram construídos com muita precisão. A água era retirada de uma fonte principal e transportada por muitos quilômetros ao longo dos canais. Eram construídos acima e abaixo do solo e tinham um declive muito suave que garantia o fluxo correto de água. Os aquedutos romanos foram tão bem construídos que alguns ainda transportam água para a cidade de Roma até hoje.
No próximo episódio, o Império Azteca, segunda parte... Os aztecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo. Para manter a ordem do mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra.